Olá, seja bem-vindo ao quarto podcast A Casa do Bebê. Aqui nós vamos explorar as maravilhas e os grandes desafios da maternidade. Meu nome é Cristiane Teixeira, sou empresária proprietária da Casa do Bebê e já tive o privilégio de acompanhar várias mamães por diversos momentos de suas jornadas. Hoje nós vamos falar com a Dani Vieira, ela é psicóloga e temos o prazer hoje de falar um pouquinho do cuidado da maternidade no puerpério, né? E toda a parte emocional. Mas antes, vamos falar dos nossos patrocinadores. Kids Closet, uma loja infantil aqui em Limeira com roupas lindas e looks perfeitos para os seus filhos. E também temos aqui a Manga Verde, uma loja feminina maravilhosa, com aquele cuidado especial para você. Então conheça essas duas empresas que são fantásticas e estão aqui junto com a gente no podcast. Dani, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer ter você aqui com a gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho da parte emocional aí, né? Fiquem à vontade, venha ao nosso mundo agora, o podcast A Casa do Bebê. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje, um assunto tão importante, né, no período da gravidez, o pós-gravidez, aquele período que a mãe está se adaptando ainda ao bebê, a nova rotina, então é um assunto extremamente importante e pouco falado. Exatamente. Né? Então, estou muito feliz com o convite, muito obrigada. E é isso aí. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho do acolhimento materno, né? Nessa parte emocional. Eu falo que todas as mamães precisam sim desse acolhimento e entender qual é o processo e tantas coisas que se passam, né? Porque a gente fala, nasceu o bebê e o que acontece, né, Dani? Então, assim, é um mundo totalmente novo. E será que nós estamos preparadas psicologicamente para isso? Então, o nosso tema de hoje, Dani, é todo esse acolhimento materno e a parte psicológica das mulheres, como fica nesse puerpério, né? Vamos falar um pouquinho do que é esse pós-parto, né? Desse mundo novo e desafiador para a mulher? Muito, vamos. Então, o puerpério, ele nada mais, nada menos do que aquele resguardo, né? Antigamente era só falar do resguardo, quarentena. Então, é aquele período pós, realmente, a gravidez, né? Os primeiros dias ali, né? É considerado durante os primeiros dias, aqueles 15 dias, de realmente adaptação. Então, aquele cansaço, um sono, né? A insônia, aquela preocupação se o bebê ainda está respirando, né? Se eu preciso ficar do lado, olhando. Então, tem várias alterações, né? Sintomas comuns durante o período desse puerpério emocional. Eu anotei alguns aqui, a insônia, a ansiedade, o cansaço, a exaustão, o medo de não dar contas das novas responsabilidades. Então, tô sendo mãe, é tudo romantizado, né? Agora vai ser lindo, eu vou dar conta. Ali naquele primeiro encontro com o nenê, que eu fico com ele, tenho que dar banho, ele não para de chorar, eu não tô dormindo. Então, esse momento ali traz aquela responsabilidade, aquele medo. Será que eu vou dar conta? Será que eu tô fazendo do jeito certo, né? Vem a autocobrança, né, Dani? A autocobrança, ela é, assim, muito forte, né? Eu acho que é uma das coisas que pesam bastante, Sim, né? em todas as fases, mas na maternidade muito, porque é muito romantizado, principalmente comparações em redes sociais, né? Ver aquelas blogueiras, aquele mundo perfeito, né? Perfeito, tá tudo lindo, sai da maternidade, a coisa mais linda. Só que daí vem essa comparação, esse medo de, opa, comigo tá sendo diferente. Então daí oscila muito o humor, vem uma angústia muito grande, porque com ela tá sendo diferente, né? Uma preocupação com os cuidados. Então, essa alteração de humores, né? De hormônios também significativos ali depois da gravidez, é algo normal, é considerado normal. Então, isso eu acho que a gente tinha que tirar esse paradigma, né? Esse preconceito de que, nossa, só comigo tá sendo. Não é. Todas as mães passam por isso. Por esse momento. Por esse período. Esquece a rede social, esquece de comparação maravilhoso. E assim, né? Toda gestação é diferente, né, Sim, Dani? sim. Então, assim, né? Cada bebezinho vai trazer uma preocupação, né? Um carinho, um afeto, né? Que isso é construído, né? Durante o relacionamento entre a vivência do dia a dia, né? Ótimo você falar, porque tem muitas mães que já me relataram, nossa, não foi aquele amor à primeira vista, porque o amor, ele é construído, né? O amor, ele é adquirido ali com aquele sorrisinho, com aquela respiração, quando o nenê chora, vem pro colo da mãe e para de chorar. Aquela acalmada, aquele aconchego, mamãe e filho, eu sou né? A mãe. Só então... comigo, né? Aquele orgulho da mãe, né? Comigo que ele acalma, né? Sim, aí esse amor, ele vai aumentando, e aí vai vindo aquele prazer. Então, os primeiros dias, o puerpério mesmo, ele é considerado de 45 a 60 dias. Então, ele é
muito tempo, né? Ele se estende, às vezes, ainda por conta da amamentação, né? Então, esse período de 45, 60 dias, poxa, é algo que realmente nos meus hormônios está ali, a flor da pele oscilando muito, então é algo que precisa ser desmistificado, não é algo que, nossa, só eu estou passando por isso. Não, é realmente comum por conta do corpo, ele está voltando àquilo que é normal. Então, né, esse puerpério, essa alteração de hormônios, depois que o corpo ele volta a ovular, volta a menstruar, né? O corpo da mulher ele vai reconstruindo aquilo que é o considerado normal. Então, daí, os hormônios eles voltam ao normal. Então, esse primeiro período, esse período que ainda o corpo ele ainda está se reconstituindo ali, é algo que realmente é comum passar por esses hormônios alterados, né? Essa oscilação de sintomas aí é normal, é comum. É super comum. Ô, Dani, mas falando nessa questão de alteração de hormônios e tudo mais, esses 60 dias, ele é o mais difícil, certo? Sim. Só que se eu estiver amamentando, então você falou que ele pode se estender um pouco mais, né, e tudo mais. E é a mesma proporção, mesmo se estender, talvez por mais de 60 dias, ou talvez não, seja sintomas mais leves? Sim. Ele vai ficando mais leve, depende muito, né? Então, a gente também não pode generalizar. Para cada mulher é de um jeito. Até o TPM, né? Tem gente que fala, nossa, eu fico super estressada, outras falam de 2. Então, cada uma é uma. Então, depois desses 60 dias, ele vai diminuindo. Por quê? Eu já comecei a me acostumar com o período. Eu já comecei a me acostumar com a rotina do bebê. Eu já vou começando a organizar o horário de dormir. Eu já vou me adaptando. Né? Qual que é o reloginho que está funcionando dentro de casa? Então, acho que o que mais marca é os primeiros 15 dias por conta de você não estar acostumada com a rotina dele. Ainda não ter se adaptado a essa rotina de não ter mais os cuidados só para você e começar, nossa, tem alguém aqui dependendo de mim, né? Então, esses primeiros 15 dias é o que mais os hormônios, né? A alteração aí de humor é a variável. A variável bem significativa, né? A gente pega muito, acho que a limitação, né, do sono, né? Você vem numa uma sobrecarga de situações que acontecem, né, durante esses 15 dias, que vai deixando a mãe, né, com o psicológico realmente mais abalado, né, com essa situação mais vulnerável, né? Exatamente. A gente pega muita vulnerabilidade, porque, gente, a gente fica extremamente vulnerável a tudo. A gente não pode olhar pro lado que a gente tá chorando, né? Exatamente. A gente se pega muito nisso. E quando a gente se pega, Dani, nesse momento, assim, muito sensível, como que a gente considera, assim, não, vai passar? Como que a gente pode deixar um conselho para essa mamãe que está passando por esse período, né? Tem alguma coisa assim, é normal, fica tranquila, pensa, faz uma meditação. O que a gente pode trabalhar com isso? Legal você tocar nesse assunto, porque a gente tem até um nome para essa alteração de humor, né? Chama Baby Blues. Essa disforia, né, que a gente chama. Então, altera muito o humor em momentos seguidos de alegria e de tristeza. Então, por que é comum? Porque eu tô triste, vem aquela tristeza de, nossa, minha rotina já mudou, né? Já não tá sendo mais só eu, tem alguém responsável, que eu tô tendo que ter ali a responsabilidade, né? E isso vai fazendo com que o meu humor fica variando. Então, como a gente percebe que é comum? Que logo já vem uma alegria. Nossa, como ele tá lindo, né? Vem essa mudança, então fica essa alteração realmente. A gente chama de disforia por conta da melancolia e depois da sensação ali de prazer pelo bebê. Nossa, tá dando certo, tô conseguindo. Né? Eu vibro com cada conquista do dia, então, assim, dá essa oscilação. Sim. Então a gente percebe essa normalidade quando a gente vê, opa, peraí, eu tô ficando triste, mas também tô ficando bem. Tem meus dois momentos do dia. Parece até bipolar, né? Parece bipolar, exatamente. Mas é algo que é marcado realmente por essa alteração, esse baby blues, que é esses 15 primeiros dias. Então, é comum. Passando desses primeiros 15 dias, a minha tristeza começa a piorar. Nossa, eu não tenho mais vontade de sair de casa, não tenho esperança de um futuro, não tenho vontade de me arrumar. O banho já é algo que para mim é difícil, que é comum mesmo para mãe ter muito momento, comum, né, para tomar banho. Quantas mamães não levam um bebê conforto pro banheiro e tomam um banho, ótimo, né? Você lava a cabeça de olho aberto, né? Porque você tá de olho ali no... Sim, se vai chorar, né? Se tá bem. Então, isso é até uma dica, né? Levar realmente o carrinho, né? O bebê conforto pro banho, porque o barulho ali do chuveiro faz com que a criança se acalme mesmo, né? Então, quando eu não tenho vontade de tomar banho, não tenho vontade de me arrumar, não tenho vontade mais daquele cuidado, autocuidado, né? A minha autoestima tá lá embaixo.
é algo que a gente já fica um pouco atento, porque daí é uma depressão pós-parto, né? É claro que a gente precisa de um acompanhamento, de um diagnóstico realmente de um especialista. Mas quando a gente fica atento às nossas emoções, quando eu percebo que não está variando, não tô tendo um momento de alegria mais. Nada me dá prazer. Nada para prazer. O que antes era prazeroso, já não está trazendo mais prazer. Isso é realmente a depressão em qualquer, né, fase da nossa vida. Exato. Tem nas crianças, adolescência, adulto, velho. Então, todo mundo passa por esse período da depressão, é igual. Só que na fase do pós-parto, esse período é algo que, peraí, nem o nenê tá me trazendo mais prazer, não tô tendo mais esperança de vê-lo, né, crescer. Então, é algo que realmente a minha vida vai perdendo sentido, vai perdendo a cor. Então, a gente tem que ficar atento, a família, a rede de apoio também tem que ficar atento se aquilo ali que eu tô chamando para comer, para fazer algo que a pessoa gostava, não tá mais gostando. Então, nossa, é uma dica aí para quem tá ao redor, né? Exato. Vendo todo esse momento que tá vivendo, né? Exatamente. A mamãe tá aí desanimada, aquela coisa, né? Não quer sair, não tá se sentindo bonita, né? O que a rede de apoio tá fazendo, né, Dani? O que essa rede de apoio pode fazer para ajudar? Qual que é esse acolhimento, né? Então, a gente tem que sempre estar estimulando, sim, né? Buscando trazer. Um momento ali também com o nenê, tipo assim, o que pode fazer, né? Deixa que eu seguro um pouquinho para você ir lá tomar um banho, para fazer alguma coisa em casa, deixa eu fazer uma limpeza para você, porque também não dá vontade de fazer nada em casa. Gente, a gente fica tão esgotada, né? Exato. A nossa dedicação tá o foco em outro, né? Exatamente. E eu vi uma pesquisa recentemente que parece que 80% de divórcios acontece nesse período de 1 ano após o nascimento do bebê. Então, eu até me assustei. Falei, nossa, algo que era para trazer, né? Uma união, né? No casal. Familiar. Já é algo que separa, porque o companheiro ele tem que estar atento, né? Aquele momento de, deixa eu segurar um pouquinho o nenê, deixa eu compartilhar e dividir, porque a mulher que está passando por essa alteração de hormônios realmente ali. Então, o homem também teve uma mudança de rotina ali com o filho, teve. Mas significativo no corpo é a mulher que passa. Então, tem que ficar atento, tem que ficar observando, tem que conversar, né? Tem que ficar perto. Eu acho que a mulher ela só quer alguém ali também para ser ouvida, né? Exatamente. Muitas vezes a gente só quer ser ouvida, né? Exato. Não precisa nem falar nada. Não, só me ouve. Né? Me dá um minuto de um banho completo, né? Exato. Ou traz uma comida pronta, né? Ali, vamos comer alguma coisa que a gente gostava antes. Trazer esses prazeres, né? E a gente pensando assim, Dani, por um olhar humano, né? Isso é muito importante a gente ver que o bebê depende também de toda essa energia positiva, de todo esse carinho. Sim. E se a mãe não está preparada, o psicológico está abalado, o bebê sente, né? Isso é transmitido para ele, né? E Sim. Como que existe algum ponto que você pode esclarecer para a gente sobre isso, sobre passar para a criança esses fatores? Então, é grande importância, né? Eu estou atendendo clínica e o que eu tenho ouvido muito de crianças que vêm, adolescente, eu passo primeiro uma sessão com os pais, né? Para conversar, escutar como é que... Da onde começou, né? E as nossas perguntas são direcionadas ali, tem um preparo, né, que a gente chama de anamnese, e vem muito essa pergunta, como foi o período da gravidez? Né? Tanto antes, foi desejado, o pós, porque a criança ela fica muito atenta, tanto na barriga ela está atenta se ela é desejada ou não, é algo inconsciente, tem os estudos, né? Que é o inconsciente fica gravado. Então, é muito importante a mãe sempre falar, ter palavras positivas, ter palavra ali de amor, de acolhimento. Tá difícil, filho, mas eu te amo, eu tô conseguindo, tô aguentando por você. Então, aquelas palavras de autoafirmação mesmo, porque depois na infância, depois na adolescência, é algo que a criança às vezes fica rebelde, né? Fala que não gosta, que não queria ter nascido, tudo por conta de coisas inconscientes que foi dito na gravidez. Então, é algo que até choca mesmo. Ali forte. Na clínica, é algo que quando é falado, é algo que depois eu percebo, vai ligando os pontos e realmente faz todo sentido. Um caso que me marcou muito, assim, foi uma mãe que ela já tinha um bebê, né? Já tinha uma filha. E depois ela engravidou do segundo filho, não foi muito planejado, né? Eles estavam até num período tentando o divórcio ali, e ela engravidou. E ela falou que a gravidez dela foi totalmente diferente da primeira. Até a barriga estava mais dura, né? Ela sentia um incômodo de dores que ela não tinha sentido na primeira. Depois que teve o nenê também, não sentiu aquele amor de primeira. É algo que foi difícil amamentar.
E aí eu atendi a criança, né? E a criança depois me falou do nada, assim, um dia, eu não queria ter nascido. Falei, nossa, mas por quê? Que depois mudou esse cenário, o casal tá bem, a criança sempre escuta da mãe algo que, né, palavras positivas, que ama, mudou o cenário. E a criança vem com isso. Então, ela não sabia dessa gravidez, só que ela disse, eu não queria ter nascido. Não queria viver, mas por quê? Não, só não queria. Então, é algo que marca, deixa ali marcas mesmo inconscientes, que é algo que daí a gente tem que ir trabalhando, né, com a sessão, mas você é amado, você é desejado, tem futuro, vamos pensar no futuro, para que não venha até uma depressão na criança, né, sem motivo ali, né, motivo que é algo que não foi ela que trouxe, né, essa e que nem você falou, é inconsciente, né, então assim, ela nem sabe o porquê tá falando aquilo, não né? Não sabe o porquê não deseja viver, é algo tão normal, né, pra exatamente, nossa, quer brincar, ser feliz, quero ser tal né, coisa. O futuro, nada. Não. Né? E a gente tem que olhar muito para isso, né? Porque às vezes a gente fala que não entende muitas coisas de comportamentos dos nossos filhos, mas eu acho que a análise tem que vir desde lá de trás, né? Exatamente. Foi planejado, não foi? Se não foi planejado, como agir, né? Exatamente. O que eu tenho que fazer? E Dani, isso é muito sério, né? Porque a gente vê muitas crianças hoje, né? Hoje não, né? Num cenário geral, né? Sim. Muitas crianças que realmente tem muitas depressões, crianças que não conseguem interagir com outras, né? E vem de cenários muito retraídos, né? Sim. A criança retraída, ela é muito... não sabe quem é ela, não se aceita. Identidade. É uma identidade, né? É uma autoestima. A autoestima não é só a gente se olhar no espelho e se achar bonito. A gente tem que entender quem a gente é. A minha personalidade é assim, é diferente de fulano. E o problema hoje da rede social vem até nisso, né? Tá algo agravando desde a infância. Eu queria ser assim, queria ter essa história, queria ter essa família, queria ter outro cenário de história. E é algo que não tinha tanto antes. Então, agora se agravou por conta das redes sociais, né? Dessa comparação. Comparativos, né? E como é grave, como a gente tem que ficar atento, né? E falando de terapia, Dani, olha, vamos pegar esse cenário. Para mim, Cris, é super normal, gente. Eu acho que todo mundo na vida deveria fazer uma terapia, né? Verdade. Eu falo que a gente tem que ter uma conexão com o terapeuta, né? A gente tem que, né, sentir confiança, segurança e se identificar. Mas eu vejo que muita gente ainda não entende o quanto é importante, o quanto assim, gratificante você poder ser ouvido, né? Porque, assim, o terapeuta, ele vai nos ouvir e vai trazer um conselho, né, com o olhar de fora, sem ouvir aqueles tal dos ruídos, né? Dani, e como que você vê isso hoje? Lá dentro do seu cenário que você tá. Você também vê muita dificuldade da aceitação desse momento, né? Sim. Eu acredito que já houve uma melhora, né? Já antes tinha um preconceito maior. Hoje, principalmente depois da pandemia, viram a necessidade de uma saúde emocional, fez toda a diferença. Então, já melhorou bastante. Mas aqueles que vêm com uma fala de preconceito é quem ainda não passou, né? Quem ainda não viu que houve melhora. Não provou, né? Não provou, exatamente. Então, quem passa pela terapia fala, nossa, por que eu não fiz antes? Né? É isso que eu tenho escutado de muita gente que vem com preconceito. Eu sempre tenho esse feedback depois na sessão. E aí, o que você achou da nossa sessão hoje, né? Como que tem sido? E sempre é algo que eu escuto falar, olha, tem feito toda a diferença, né? Ter alguém ali para te ouvir, entender a sua história. Exatamente. A pessoa tenta... sua história, né? Exatamente. Entender e uma fala, porque tem gente que fala, eu vou conversar com uma amiga, né? Eu vou passar num bar. Tem tantas falas assim. E realmente faz bem, né? A amizade, ter alguém para conversar, mas não vai ter um conselho científico, não vai ter algo para te dizer, né? Que você está precisando realmente ouvir. Então, é algo que a gente não vai dar direção, toma esse caminho, mas a gente vai pensar junto aquilo que a pessoa precisa estar fazendo, né? Então, vamos analisar todos os cenários, vamos pensar por que você está tomando essa decisão. Então, são falas que realmente vai fazer a diferença ali na vida da pessoa, vai dar um norte para aquilo que a pessoa está precisando, né? Então, a terapia realmente tem preconceito quem ainda não foi, não viu na vida de alguém que fez melhor, porque é algo que todos que vão falam, não, valeu a pena ter ido. Tem uma paciente, toda sessão ela fala, olha, vale cada centavo. E é realmente essa diferença que tem a pessoa que faz. E eu acho que um preconceito também é da pessoa pensar, eu vou precisar para sempre. Não é um período, né? As sessões, elas são necessárias daquilo que a pessoa está passando. Então, tem gente que passa 10 sessões. Tem criança que eu atendi que já foram 3, 4 sessões e já resolveu o problema. Antes a criança não estava indo para a escola, não queria entrar na escola, fez as sessões, 4, 5 sessões, pronto, a criança melhorou. Então, é uma coisa tão rápida. Por que ficar
demorando, né? Sofre tantos anos, às vezes, né, por uma situação, por não, né, não se propor a experimentar, a ir ver. Vamos tentar essa alternativa, né? Exatamente. Eu acho que assim, ó, o nosso emocional precisa tanto de uma ajuda, de uma consulta médica, quanto o nosso corpo físico, né? Porque se eu sinto uma dor de garganta ali, o que eu faço? Exatamente. Eu vou pro hospital. Se eu sinto que não, gente, eu não tô batendo bem, eu tô surtando, por que eu não busco essa informação, né? Isso que não dá pra entender. Não dá pra entender, né? Ô, cuidado. Todas as coisas do nosso corpo, a gente vai no médico. Mão encravada, é uma mancha na pele, tudo. Tem uma paciente que ela demorou pra procurar a terapia, porque ela tava ali achando que era uma alergia, indo em todos os médicos, fazendo uma bateria de exame, não constatou. Aí teve um médico que falou assim, você já tentou terapia? Ela falou, não. Então vai. Começou a fazer terapia, a mancha diminuiu. Sumiu. Porque é algo realmente psicossomático, que a gente chama. Então, a doença, ela tá ali, aquela ansiedade, aquela preocupação, o corpo, ele tem que manifestar de alguma maneira. E aí, manifesta em dores que a gente tem, pressão alta, diabetes, ou nessas mais visíveis manchas no corpo, que são dores realmente da alma ali, daquela preocupação com o futuro, né? Aquela ansiedade. O corpo mostra, né? Então, ali da gravidez, né? Será que eu vou dar conta da maternidade? Será que eu fui feita para isso? Então, são tantas oscilações de pensamento, são tantas descargas, né? De pensamento que eu preciso, eu preciso conversar, alguém que me entenda, que diminua, desacelere aquele pensamento. Freio, né? E o meu corpo vai reagir daquilo ali, vai se acalmar. Então, é algo realmente um preconceito por quem não passou, não foi. Né? Porque todas as doenças a gente procura, porque é emocional, que é tão importante, a gente não vai. Na verdade, ela move até muitas outras, né? Assim, né? O nosso emocional, ele é na verdade, ele é o remédio para muitas outras coisas, né? Exatamente. Então, se a gente tratar dele, aí a gente pensa, né? Por que eu toquei no assunto do adulto, do preconceito? Porque se eu, adulto, não aceito, o meu filho não vai ir. Exatamente. E o meu filho depende do da minha liberação, de eu marcar uma consulta, né? Exatamente. Tem uma idade para levar uma criança? Se eu aceito, existe algum comportamento do meu filho que eu posso analisar? Eu acredito que a procura, a necessidade vai muito de comportamentos distorcidos, né? Olha, isso dá disfuncional. A minha criança está começando a bater nos amiguinhos, não está querendo conversar, está chegando em casa, está ficando muito quieto, moado. Antes ele tinha um comportamento, está tendo outro. Então, quando eu percebo, quando eu noto que tem algo que está fazendo ele sofrer, aí é o momento da procura, né? A gente é muito isso que eu pergunto para todas as idades, todo mundo que vai. Qual é o motivo que você está aqui hoje? O que te traz aqui? A gente precisa ir na terapia, com todas as fases, igual você falou. Só que tem algo que, olha, isso daqui agora eu não consigo lidar sozinha. Até agora eu estava lidando com meus problemas, agora isso eu não estou lidando. Então precisa ter uma queixa, precisa ter algo que me leve à procura. Então a criança, independente da idade, já atendi crianças sem falar também, de 2 anos, porque estava demorando aí esse atraso na fala, né, no engatinhar. Então, daí leva para ter até uma avaliação. Claro que é mais curta, né, não fica tanto tempo ali na concessão, mas é algo que precisa ter alguma coisa que está trazendo prejuízo. Então, que é isso. Todos os momentos, né? Todos os momentos. Eu falo o meu filho, né? O Lucas, quando ele tinha 3 anos, foi pra escola, ele não aceitava, o comportamento dele mudou. Aí eu cheguei, a gente precisava do pediatra, né? Na ocasião pra liberar a carta. Ele falou assim, mãe, mas ele nem fala. Eu falei, mas eu falo. E eu, Cris, nunca tinha ido numa terapia. Eu nunca fui, pra mim, né? Eu falei, mas eu não sabia lidar com aquela situação. Perfeito. Então, na verdade, aquele grito meu não era nem por ele. Era pra eu não errar com ele. Perfeito. Né? Então, assim, o não errar por uma mãe é muito mais importante. Né? Então, assim, te procurar no momento, né, que você identifica que o filho não está bem, gente, é o momento mais importante. Porque eu não quero errar. Perfeito. Né? Eu, como mãe, não quero errar. E eu vou te falar. Vai errar. Sarou a dor dele. Sarou a minha dor. E assim, eu entendi que não era eu que estava errando no processo, era o processo dele, né? Era a colocação dele, eram os desafios dele, né? Saindo debaixo da asa da mãe, da avó, pro mundo. Né? Simplesmente assim, né? E quando a gente se depara com uma criança sendo, né, entregue a rotinas, às regras, aos nãos, aos pode, né? Aí assim, a avó fala que sim, a mãe fala que não, né? Sim. Quem a criança segue? Como que ela segue, né? Então, a gente tem que entender todo o comportamento dessa criança, né? Perfeito.
Exatamente. Eu acho que essa frustração é necessária, né? O ir para a escola. E eles têm uma maior dificuldade, às vezes. E precisa ali de um auxílio, de uma conversa de uma pessoa de fora, falando que está tudo bem, aquela emoção. Então, a terapia para criança ela é muito voltada de ensinar as emoções. Porque era muito falado, tem muito preconceito de engole esse choro. Você não pode sentir isso, né? Você não pode falar. Fica quieto agora. E isso é algo que é dado, né? Esse comportamento, mas na terapia é totalmente errado. A gente precisa entender esse choro, entender o porquê que a criança está ficando triste, por que ela não está querendo ir para a escola, e falar para ela, tudo bem, eu entendo, eu aceito, né, essa emoção que você está sentindo, mas é algo que você precisa aceitar, porque vai precisar chegar nesse momento. Nós precisamos até na vida adulta, né? Entender que a gente precisa ir para o trabalho, só que é algo que foi ensinado para a gente desde a infância. Então, a maneira que a gente fala, a maneira que a gente aceita, valida, eu acho que essa emoção. Então, validar não é passar a mão na cabeça. Teve uma mãe que eu falei, você tem que validar as emoções do adolescente que ele estava sentindo. Ah, mas então eu vou passar a mão na cabeça? Não, validar não é passar a mão na cabeça. É você falar, eu entendo que você está sentindo isso, mas é algo que nós precisamos entender que você também precisa fazer ali uma tarefa de casa, você vai precisar se frustrar, porque é a necessidade da vida, né? Nem tudo a gente faz, a gente ama, né? Não, a gente faz, na verdade, acho que a gente faz mais as obrigações do que o que a gente tem prazer, né? E é difícil entender isso e aceitar isso por uma criança, por um adolescente, mas é a fase que ele entende. Então, ali, indo na terapia, conversando sobre isso, a pessoa ali acolhendo e validando aquelas emoções. Opa, peraí, então não tô ficando tão longo, não é só eu que não aceito? Não, não é só você, só que você vai... Quanto antes você aceitar e fazer, vai ser melhor. Exato, menos briga, né? Exatamente, menos tudo, né? Então, acho que a gente precisa entender, Dani, num contexto geral, a necessidade de todos em se identificarem, se conhecerem, esse autoconhecimento, né? Pensando lá na gestante, né? Se conhecer, saber o porquê, né? Se ela tem um sentimento que frustrou, o porquê dele, tratar, né? Porque se a gente pensar que tudo na vida, a gente deixar uma manchinha, né? Lá na frente se torna um fardo. Sim. Eu acho super necessário, né? O trabalho de saber com quem você quer passar, ir analisando, ir, né, vendo como é que é a terapia, vai fazendo com que esse trabalho ele seja uma prevenção. Eu acho que passar tanto na gravidez como antes, o pós, se você passar, vai ser algo que você vai prevenir um problema. Então, eu tô vendo ali que as minhas emoções, né? O meu humor tá variando, tô ficando triste demais. Se você já passar, você vai prevenir que esse problema se estenda. Né? Então, é algo que é extremamente necessário em todas as fases da nossa vida. Então, eu já estou prevendo, já estou vendo uma diferença aqui nos meus humores, deixa eu já ir conversar, a gente já previne problemas piores. Essa prevenção, então, é necessário e seria o melhor caminho a todas tomarem, né? Mas vamos falar que alguém não tomou esse caminho, Dani. Vamos falar, tô aqui com depressão, tô no meu ápice, assim, de surto E aí, procura a Dani e chego lá surtada. Dani, como que você pode me ajudar? A gente tem que se entender por onde. Por onde eu começo? Uhum. Isso é em todas as fases, todos os transtornos, né? A gente tenta buscar quais foram os gatilhos, né? O que levou aquilo. Então, foi talvez uma pressão por conta de, nossa, eu quero ser uma boa mãe, igual você falou, não quero errar. Você frisou bem nossa, isso. A gente não quer. E a gente vai. Então, a gente vai se frustrar. Infelizmente, isso em todas as fases da nossa vida. Não quero errar nesse trabalho. Vai ter uma hora que você vai cometer um erro e tá tudo bem. Como eu lido com aquilo? Então, a terapia vem para amenizar ali aquela pressão, aquela cobrança. Essa autocobrança é extremamente necessário que eu não erre. Então, é uma crença ali que tem totalmente rígida e essa rigidez faz com que a pessoa sofra, né? Essa cobrança. E daí a pessoa entra em depressão porque é extremamente frustrante realmente eu errar, mas é algo da vida. E se a pessoa não entende que todo mundo erra no momento da vida, ela fica ali naquela cobrança, naquela ruminação, naquela culpa, e faz com que a pessoa ali caia numa cama para depressão, né? Então, se a gente descobrir quais são os gatilhos, quais são essas cobranças, essas pressões da vida, essa comparação ali na rede social, todas as mães conseguem, com a minha mãe foi diferente, né? Com a minha amiga tem sido diferente. Então, se esses foram os gatilhos para a mãe entrar em depressão, é ali que a gente vai já desmistificando, ressignificando, reestruturando ali aqueles pensamentos que vêm, por isso que dá prevenção. Se a gente trabalhar isso antes, né? Trabalhar aquelas crenças que veio da família, de não posso errar, que é algo também que a família fala. Filha, você tem que ser perfeita em tudo, tem que tirar 10 em tudo. Então, talvez veio ali herdado da sua mãe, né? Então, se nós já trabalharmos isso, eu também não vou continuar
aquela herança também pro meu filho. Não vou fazer com que ele tenha que ser o perfeito, porque também eu tô vendo o quanto eu tô sofrendo, eu vou passar aquilo ali pra ele. A gente pode encerrar talvez esse ciclo, né? Perfeito. Identificando ele, a gente pode encerrar ele e quantas dores a menos vai causar, né? Durante Exatamente. todo esse processo, né? Exatamente. Gente, e como é assim a gente olhar pra tudo, Dani, como tudo faz sentido na questão assim, ó, eu amo, né? Mas o amor ele é construído. Quando ele nasce, eu só sei que eu tenho que amar. Aí eu venho construindo, aí eu vou me identificando, eu vou me conectando, aí eu vou vendo que a minha rede de apoio veio junto comigo, né? Então assim, todas essas etapas vai me fazer ser uma mulher, uma mãe melhor, né? E a hora que eu vou chegando nessa etapa, né, Dani? Fala assim, nossa, deu tudo certo. Passei! Gente, eu passei pelo resguardo ali, passei. Que você fala assim, não vou dar conta, né, naquele momento. E como isso vai só fortalecendo a nossa força, Perfeito. né? A nossa força como mãe, como mulher, Sim. né? Que aí vem todas as partes, né? As nossas obrigações, elas são maiores que as dos homens? Eu acho que tá? Assim, a minha opinião, sim, né? Exatamente por toda a dedicação em todos os setores, né? Aí a gente olha e fala assim, como a gente consegue, né? Consegue. E por que a gente não, né? É. Gente, pode ser leve, pode ser mais fácil, né? Não precisa ser um fardo, né, Dani? Não precisa ser um fardo. Não. A terapia ela vem exatamente para mostrar que essa cobrança só traz um prejuízo. É né? verdade. E entender que nós vamos passar por esse período, e esse período pode ser leve, né? Pode ser algo construído, esse amor. Eu posso ter um olhar pelo lado positivo, quanto eu estou conseguindo, quanto mesmo sem ajuda, às vezes, nenhum apoio, eu estou aguentando mesmo assim, tá dando certo, meu filho tá bem, tá saudável, tá engordando, né? Então, são tantas preocupações que a mãe passa, que se ela olhar só pro lado negativo, realmente daí a gente vai para depressão. Então, a depressão ela é um filtro pro lado negativo. Então, a gente tem que tirar aquela lupa ali pro lado negativo, porque a gente vai errar mesmo, vai ter um dia que eu não vou conseguir fazer tudo certo, e olhar, peraí, mas e o tanto que eu tô conseguindo e acertando? Então, quando a gente muda esse olhar nosso, esse filtro, né, negativo, a gente consegue ver o quanto a gente é capaz de lidar com aquela situação, né? E aí a gente para de se cobrar dessa maneira. Então, a necessidade de diminuir essa cobrança, essa autoexigência, né? Da perfeição, né? É, Nossa, tudo é a perfeito, perfeição né? não existe. Tem que tirar, né, esse filtro. Tem que ser 100, tem que ser 80, tem que ser perfeito. Não tem. Às vezes tá 50, às vezes tá 40 e tá tudo bem. Tô conseguindo, tô aguentando. É. E a gente fala assim, né? Às vezes eu não sou 100 aqui, né? Mas eu sou... E aonde eu posso ser 100? 100%. Onde eu posso ser, né? Eu tenho que me descobrir, né, Dani? Exatamente. Porque assim, eu posso não... Um exemplo, não conseguir amamentar. Mas eu vou ser uma super mãe de introdução alimentar, Perfeito. né? Então, assim, aonde eu posso ser 100%, né? Aonde eu me valorizo, aonde eu me encontro, né? Aonde eu vou encontrar a minha conexão com o meu filho, né? E eu falo que dentro de todo o contexto, né? A gente só quer acertar. A gente só quer acertar, né? E se a gente vai pelo caminho certo, né? A gente vai vendo, né? Filhos bem criados, educados, responsáveis, né? Bons naquilo que eles têm que ser bons, não naquilo que eu quero que ele seja, né? Porque eu falo que meu filho não tem que ser igual eu, né? Eu falo que eu amo matemática e ele não gosta e tá tudo bem. Tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Tira essa carga, tira esse peso, né? E a gente vai fazendo isso na construção, né? Com o passar do tempo, os anos que vão passando, né? E cada etapa tem um desafio. Exato. E essas etapas de crescimento que toda vez vai desafiar nós como mães, né? Sim. A adolescência, né? Eu tenho entendido muitos adolescentes e é uma fase de alteração ali também de humor deles, né? De identificação, criando a identidade deles. E as mães, às vezes, não sabem lidar, né? Com Nossa, essa é mudança, né? E eles também têm se comparado muito. Então, eu achei muito legal que você falou da comparação ali. Peraí, tem hora que eu acerto, tem uma coisa que eu consigo fazer e outra não. Então, entender que cada um tem um aspecto positivo em algo, a gente tira também essa pressão, essa cobrança, né? Para de se comparar. Então, em todas as fases da nossa vida, até a mãe de adolescente vai, opa, peraí, a mãe tá acertando ali, o filho da fulana tá sendo diferente, mas o meu é assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu tô acertando, eu tô fazendo o meu melhor. E às vezes você falou dos comportamentos positivos. O que eu atendo bastante é as mães que têm os filhos disfuncionais, às vezes não tá conseguindo fazer lição, né? Com os problemas. Mas entender que a culpa não foi dela. Né? Exatamente. Porque todo momento a mãe fica se culpando. Ah, mas eu errei, aonde eu errei? Não, às vezes você não errou, não. É a escolha dele, às vezes influência ali
de rede social, de amigos, e por isso ele está mudando. Mas não é que ele vai também perdurar ali, permanecer naquela situação. Ele vai mudar, também vai ter essa fase de alteração para ele, vai ver que aquilo que ele está seguindo e se comportando não está fazendo bem para ele, e ele vai mudar também. Então, a necessidade de diminuir essa cobrança é algo extremamente necessário. E a gente fala no crescimento e a autonomia. Ai, como é difícil a gente liberar a autonomia deles, né? A gente quer fazer por eles, né? Porque a gente fala assim, a gente já passou, eu já sei como é, filho. Então a gente quer falar assim, ó, o caminho é esse. Mas e a autonomia deles das escolhas? E é a frase que eles mais odeiam. Eu já passei por isso, mãe. Ai, mãe! Não, pelo amor de Deus. Eu acho que a mãe é entender. Filha, a mãe já passou por isso, mas eu entendo que a sua fase está diferente. Porque mudou muito. Então, a mãe fala, eu já passei exatamente por isso, não passou. Então, é diferente. Então, entender o que ele está passando, essa super proteção de ir lá e fazer pelo filho, tudo corrigir. Ah, ele não limpa a casa, eu vou lá e limpo por ele. Ah, arruma a cama para ele. Então, tá totalmente errado. É sua responsabilidade. Eu sempre falo para os pais fazer aqueles planners, né, da semana, o que é responsabilidade sua e dele, deixar bem separado e identificar para ele essa sua responsabilidade. Por quê? Se a mãe vai lá, ele não fez, eu vou lá e fiz, ele acostumou. Aquilo já vai criando nele, eu não preciso fazer porque alguém vai ter que fazer por mim. Depois isso vai durar, depois até no trabalho, não vai criar responsabilidade nas coisas. Então, é muito importante a mãe saber colocar, olha, filho, hoje você vai me ajudar a lavar a louça. Lavou, às vezes, tudo sujo, engordurado, não tem importância. Foi deitar, depois você vai lá e lava de novo. Mas deixa ele lavar, para criando a responsabilidade dos processos. Porque se eu comi, eu também tenho que limpar. Né? Não vai ter comida se eu não fizer. Uhum. Então, eu preciso passar por todos os processos. Mesmo que sejam difíceis. Mesmo. Às vezes dói, né? Dói. Às vezes dói na mãe, né? A gente fala de uma rotina, né? Mas às vezes a mãe, o dia é muito corrido e eu já chego e faço, e eu tô agitada, mas e o crescimento, né? Exatamente. E o desenvolvimento deles? É tão importante eles entenderem qual que é o espacinho, né? Sim. Se sentir, na verdade, se sentir integrante daquela família, né? Sim. Pertencente a todo, né? Todos aqueles acontecimentos, porque é muito fácil. Hoje em dia a gente vê muitas crianças, né? É muita tela, né? Muita tela. E assim, as responsabilidades, assim, tá pronto, pede um fast food e tá tudo certo e tudo se resolve muito prático. E talvez precisa só de mais envolvimento, fazer aquele bolo junto, né? Né? Fazer aquele bolo junto. Quanto tempo não faz um bolo junto, né? Sentar, realmente brincar, conversar. Então, é todo um trabalho de prevenção. Quanto mais eu passo tempo, né, com ele, menos tempo no celular, menos ele também vai querer passar no celular. Porque, querendo ou não, é um refúgio dele ali, né? Algo que supre o vazio. Algo que eu aprendi desde a minha infância, meus pais também ficam. Normal. Algo que eu fui direcionado para ser suprido ali por aquela tela. Então, é um dos maiores erros hoje. Infelizmente, a rede social, a internet veio para facilitar, né? Na minha época de adolescente, eu tinha que ir para a biblioteca, fazer trabalho. Era tão difícil. Hoje em dia, pegou no celular, já fez uma pesquisa. Então, realmente veio para trazer, agregar. Só que também veio pelo lado negativo. É o excesso. Acho que isso tudo que tem que ter equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. E a rede social hoje, o celular está ficando muito precoce, muito cedo, e isso tem trazido muito prejuízo, né? Nessa comparação, né? Nessa identificação, né? Nessa necessidade quem sou eu, né? Nem sabe quem sou eu, sabe, né? Porque ele vê tanto influencer, né? É tão influenciado com outras pessoas, outro estilo de personalidade. Eu queria ser assim e começa a mudar totalmente o estilo da pessoa. Então, tá difícil. Rede social hoje em dia, internet. Vamos, né? A gente tem que. E ainda mais quando a gente fala dos menores, né? Os menores, eles só vão fazer o que tiver ao alcance deles. Se eles não podem, né? Moram no apartamento, não posso ir no parquinho sozinho, o que eu brinco? O celular é muito mais fácil, a tela é muito mais fácil. Né? Então a gente tem que entender que muitas dessas culpas é sim dos pais, né? É sim dos pais, mais né? fácil, né? É algo que precisa de um bloquinho de brincar, de um livro. Eu vejo muita dificuldade hoje de pegar um livro e fazer uma criança prestar atenção ali na leitura que eu estou fazendo na sessão com a criança. É muito melhor ir pegar um brinquedo, já pediram, a criança já pediu, né? Para ligar a televisão para a gente assistir um vídeo ou não, agora é hora da gente conversar. Então, como é difícil. Gente, e é tudo ensinado em casa, né? Não tem mais já, algo, né? de momento de leitura, né? De pegar um livro, mostrar, e é algo que precisa ser inserido na criança, precisa voltar. Voltar, exatamente, a praticar, é algo, né? Que desenvolve, já tem vários estudos, desenvolve muito a mente de uma criança que lê livro, que tem um estudo mais didático ali do que o celular. Tem
algo científico comprovando deles, isso. comprovando a diferença de um cérebro para o outro, que deu um celular na infância e o outro que não deu e deu o livro, porque daí ali começa a imaginação, começa a desenvolver a criatividade no livro, e ali no celular é algo tudo pronto, tudo mastigado. Então, é algo que está travando e limitando a inteligência da criança desde a infância. Exatamente, né? Porque não tem o trabalho, né? Não. O porquê, né? Tá Lembra pronto. do dicionário, gente? Sim. Era algo pra Gente, gente que precisava. você tinha que pesquisar todos os significados e Sim. tudo mais. E hoje não, hoje é muito pouco falado, assim, né? Lógico que todas as etapas, né? Mas assim, era muito... Antigamente o Aurélio era nosso amigo. Sim, para fazer trabalho de escola, levava dias Nossa, estudando, imagina, não existia. reunindo, né, informações. Hoje em dia você vai ali na internet, imprime, tá tudo pronto. Tá tudo pronto. É uma defasagem muito grande no ensino. Agora, principalmente depois da pandemia, que é tudo rede social, as provas online, né? É. A gente já tá mudando um pouquinho de assunto, mas é algo que isso, tudo faz tá parte ligado. dessa... faz Das parte mães dessa, ficarem sempre atentas, né? Não deixar colar ali, porque o quanto que a criança e o adolescente passar na rede social, nessa comparação, nessa coisas mastigadas, coisas fáceis, é algo que ele tá se limitando na inteligência ali. E é algo que vai trazer prejuízo. Exatamente. E às vezes a gente pode se ver, né, na fase adulta. Por que eu sou assim? Na verdade, foi tudo desenvolvido, né? Aí entra aquela bagaginha, né? A sujeirinha debaixo do tapete. Exato. Né? Então, se a gente pode hoje olhar, né, com mais conhecimento, Atenta, né? Pra falar, não, ó, com ele eu não quero que seja como foi comigo, eu quero mudar essa realidade. É o momento de buscar conhecimento, de buscar, né, profissionais que possam ajudar essa mãe, né, a colocar as coisas no caminho certo. Se tiver tudo fora do trilho, leva o filho para voltar no trilho, porque tudo tem uma oportunidade, né, um momento. Perfeito. E essas crianças precisam aí, né, De evoluir, ajuda e ter um autoconhecimento de si mesmo, né? Quem sou eu? Sim, Quem sou eu, né? Então, você estava falando, né, da importância da terapia para você, de como te ajudou, né? A sessão com criança é muito voltada também à orientação aos pais. Então, não é só para criança e para adolescente, também é chamado depois os pais para dar algumas orientações. Então, às vezes, no momento que eu não estou conseguindo lidar sozinho, eu preciso de uma ajuda de um profissional. Então, vá à procura de um especialista para te ajudar, né? Não é feio, não tem nada. Não. Tira esses pensamentos. Eu preciso antes de que o problema se agrave, né? Exato. Preciso desse auxílio, dessa ajuda, né? E quanto que deixa isso tudo mais leve, né? Deixa A gente vive cada momento, né, Dani? Porque fala, nossa, passa tão rápido. A hora que você vai ver, tá grande, tá jovem. Já não quer mais ficar do ladinho da mãe, né? Difícil pra mãe Nossa, passar. ai, gente, você vai falando, não, ele fala, não, mãe, não precisa me deixar no portão da escola, pode me deixar ali na esquina, por quê? Quer criar independência? E, gente, passa tão rápido. Verdade. E a gente não vai assistir todos os momentos, né? Então, a gente não pode perder eles, né? O quanto, mamães, vocês precisarem de ajuda, busquem informação, busquem profissionais, né? Profissionais que vocês confiem. A gente tem a intenção sempre de trazer um conteúdo, né? Que traga verdade, traga uma essência, né? Um estudo em cima de tudo. E os profissionais que a gente tem que escolher tem que ser também, né? Uma indicação, né? Um conhecimento, uma conexão. E a gente sabe que isso vai ser muito mais fácil, Sim. né, Dani? Vai agregar. Vai agregar muito, né, Dani? Muito. Dani, muito feliz com a sua participação, gente. Como é importante, né, ter pessoas profissionais na área, né, dispostas a trazer todo o seu conhecimento, né? Então, hoje aqui, né, no nosso podcast, você pode compartilhar com a gente vários insights que traz muitas... Eu tenho certeza que vai deixar muito claro para várias mamães situações, sintomas e se identificarem, né? Se identificarem em que momento está. E se você precisa de uma ajuda, procure uma psicóloga, procure essa terapeuta que vai deixar você aí muito mais fácil durante todo o processo. É verdade. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Um assunto extremamente necessário, né, e importante agora. Tirar realmente hoje, eu acho que a gente falou bastante disso, tirar aquele preconceito de que a pessoa vai mudar meu filho, mudar aquilo. Não, é algo trabalhado em conjunto e eu preciso de uma ajuda, eu preciso de alguém para me auxiliar e evitar problemas futuros. Exatamente, é a prevenção, né? Vamos nos prevenir, né? Extremamente Prevenir da parte emocional, né? Porque o restante a gente já busca ajuda, né? Então agora
a gente pode aí, né, contar com mais ajuda mais de pertinho, né, Dani? É verdade. É isso aí, gratidão pela sua participação hoje. Eu gostaria de te passar um presente da nossa parceira, Manga Verde. Obrigada. Aquele autocuidado com a gente, né? Então, um presente aí pra você. Obrigada. Muito obrigado. Pessoal, então é isso. Gratidão pela companhia de vocês. E hoje teve aqui um assunto muito importante. Assiste ele todo na íntegra e já compartilha também com alguém, que eu tenho certeza que você vai ajudar outra pessoa também com todo esse conteúdo.